Olá, começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Cláudia Barros Portocarreiro, ela que é promotora de justiça e ministrou as aulas aqui ao longo desta semana na TV Justiça sobre o curso Lei Antidrogas, a Lei 11.343 de 2006. E aí, entre alguns dos temas, né, professora, porte para consumo, tráfico de drogas, bom, assunto que, por incrível que pareça, sempre em dia no Brasil, né? O porte de droga é uma discussão danada. Com certeza, com certeza. E as opções do nosso legislador na Lei 11.343, embora nós tenhamos que seguir, por óbvio, elas, na minha opinião, são bastante equivocadas. Bastante equivocadas. O que a senhora vê de tão, assim, qual o equívoco? Bem, eu acredito Ou que... quais os equívocos? Né? Mas eu acho assim, que o principal equívoco dessa lei foi o tratamento dispensado ao porte para consumo pessoal. Acredito que o legislador devesse ter optado por um outro caminho, porque não adianta fazer a previsão de uma determinada conduta como criminosa se você não municia o Estado para que o Estado possa fazer o combate a esse comportamento. Se você faz uma previsão de alguma coisa como crime, mas você não trata com o rigor que se deve tratar, você acaba desmoralizando o Estado, no meu entendimento. Então, por exemplo, se nós tivéssemos feito a previsão de um crime de porte de drogas para consumo pessoal, com penas privativas de liberdade baixas, pequenas, óbvio, perfeito, como era a época da Lei 6368 de 76. Agora, fazer a previsão da conduta como criminosa, sem trazer pena privativa de liberdade alguma, e acabando por desmoralizar a ação estatal, eu creio que tenha sido uma péssima opção. E eu te digo por quê. Vamos imaginar o seguinte, até salientei isso nas aulas, sabe? Imaginemos que uma pessoa tenha sido flagrada portando droga para consumo pessoal. Pois bem, ela será levada até a autoridade policial, não sendo possível encaminhá-la diretamente ao juizado especial. Ela será levada à autoridade policial e ela terá que assinar um termo de compromisso de comparecimento perante o GCRIM, o juizado especial. Pois bem, se ela não assina, não acontece nada com ela. Então, olha quão desmoralizante isso é para a autoridade policial. Imagine, chegou a minha presença, imaginemos que eu fosse autoridade policial, chegou a minha presença com aquela ocorrência, e eu fico de mãos atadas, porque se a pessoa olhar para mim e disser, não assino, a lei não me dá uma solução. A lei não traz a solução para isso. Então eu fico pensando como acontecia comigo quando criança, sabe? Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, e tenho muitos, né? E tenho, assim, uma preocupação muito grande também com a questão de formação dos meus alunos, de passar experiência para os meus alunos. Eu sempre conto as histórias da minha adolescência. Eu tinha um pai que dizia assim, minha filha, não faça, porque se você fizer, vai acontecer isso com você. Uma sanção. E não, pois é. Ele me prometeu que se eu fizesse, alguma coisa me aconteceria. E você esteja certo que aconteceria mesmo. Mesmo que ele não estivesse com vontade de fazê-lo. Certa vez foi até engraçado, porque meu pai, carinhosamente, me chamava de Claudinha. Eu falei, Claudinha, vem cá. Eu disse, ai meu Deus, já sabia. E meu pai, na época, falou assim, olha, eu não estava mais com vontade nem de te repreender, mas vou ter que fazer, porque eu te prometi que faria, para que você acredite na minha palavra. E trazendo isso para a questão do Estado, eu acho que não adianta o Estado dizer que é crime e não trazer uma sanção respectiva. Quando eu era adolescente, eu não usava droga, nunca usei droga, mas não é porque eu fosse diferente de nenhuma adolescente. Pelo contrário. Eu era como todos os outros adolescentes. Só que eu tinha medo, primeiro, do meu pai e, segundo, da lei. Porque, pelo menos, eu vi alguns jovens da minha idade, na época, sofrerem alguma repreensão e alguma repressão. Sim. Então, todos nós tínhamos aqui, nossa, se eu fizer, se eu usar droga ou se eu levar a droga para consumo, ainda que seja para consumo, eu posso ser presa, vou envergonhar minha família, vai ter a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Eu acredito que o melhor tratamento para essa questão estivesse sendo dado antes da vigência da Lei 11.343,
quando nós ficamos no meio termo, nós não tínhamos nem aquela conduta capturada como um crime, que ensejasse a lavratura de um auto de prisão em flagrante, mas também nós não tínhamos tratado com essa condescendência toda. Antes, no período anterior, imediatamente anterior à vigência da 11.343, o porte de droga para consumo pessoal, tratado como delito de menor potencial ofensivo, porque a pena era de 6 meses a 2 anos, mas o legislador dava para os aplicadores possibilidades, porque, por exemplo, mesmo que fossem 6 meses a 2 anos, era delito de menor potencial ofensivo, então a pessoa não ficaria presa em flagrante, não se formalizaria a prisão em flagrante, não se manteria a prisão em flagrante, mas ela sofria uma repreensão estatal. E mais, se ela dissesse, não assino, então formalizava-se o auto de prisão em flagrante e mantinha-se aquela pessoa presa. Evidentemente que depois ela teria direito aos benefícios da lei, ela poderia pagar a fiança, ela teria direito a uma liberdade provisória, enfim, mas nós tínhamos mecanismo. Na verdade, o que a lei hoje determina é crime, ela criminaliza o porte, com certeza, mas despenaliza. Tira as penas privativas de liberdade. Nesse momento, a senhora não acha que talvez isso acaba, e aí são duas correntes. A primeira, que não se justifica, que é o ato, por exemplo, da autoridade policial, já dá logo uma mãozada ali no cidadão que está portando aquela arma. Com certeza. Por quê? Porque se ele levar para a delegacia, não vai acontecer nada. Então ele já tenta meio que resolver o problema, e aí eu quero reforçar que isso não justifica, mas eu até peço a sua opinião, se a senhora acredita que isso também acaba motivando esse outro crime. E, por um outro lado, a própria autoridade policial também deixar, porque não vai adiantar nada. Mas é o que acontece. Por conta de não haver pena privativa de liberdade e por conta de saber das consequências, né? Imposição de uma advertência, de uma prestação de serviço à comunidade, ou mesmo de obrigar a pessoa a frequentar aqueles cursos educativos sobre droga, é que o mau agente, ou que não tem compromisso com a sociedade, ele faz isso. Ele acaba resolvendo na prática do jeito dele e totalmente contrário às determinações legais. Por outro lado, o outro que não quer se comprometer, também que não quer ter problemas, porque sabe que não vai dar em nada, resolve, não faço nada. E assim a conduta fica sem punição. Pior acontece quando um agente tenta fazer alguma coisa e ocorre com ele o que ocorreu com alguns policiais lá na minha cidade, lá no Rio de Janeiro, quando tentaram fazer a captura e tentaram levar à presença da autoridade policial uns rapazes que estavam portando droga para consumo pessoal, estavam consumindo a droga, inclusive, naquele momento. É impressionante. Mas não apenas foram, de alguma forma, hostilizados pelas pessoas que estavam no local, como também foram agredidos pelas pessoas que estavam no local. Isso foi vinculado pela imprensa, jogaram latinhas nos policiais. Agora, você veja, o rapaz querendo ser correto, querendo ser direito, querendo ser honesto, querendo ser honesto não, querendo agir corretamente por conta de ser uma pessoa honesta, ele sofre esse tipo de atitude. E isso desestimula muito o policial. E isso acaba desestimulando todos que estão encarregados da persecução criminal. Agora, a senhora que lida com concursos, e aí eu faço uma pergunta, porque inclusive recentemente eu ouvi esse posicionamento, ela criminaliza, não tem uma sanção, ou seja, uma pena ali, mas não necessariamente a sanção, mas a pena em si. Mas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa seja, então, pega portando uma droga, e aí seja ela qual for, que está, no caso, ilícita prevista pela lei. Ela é conduzida, então, a uma delegacia de polícia e tal. Futuramente, essa ocorrência pode lhe trazer um problema, por exemplo, até num concurso, a pessoa passou num concurso, mas ela tem, e aí exige a idoneidade, isso pode, de certa forma, depois prejudicá-lo ou não? Eu queria só fazer um reparo. A rigor, não é que nós não tenhamos pena. Nós temos pena. Tá. A advertência, a prestação de serviço à comunidade, são penas diferentes, mas são penas.
Sim. Ok? Porque a nossa própria Constituição permite que existam outras penas que não sejam as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito. Mas chamadas penas alternativas. Isso. Para não se impor prisão, porque toda a ideia do legislador, o que inspirou o legislador nesse artigo 28 foi a ideia da não prisão, certo? Mas respondendo a sua pergunta lá no ponto dela mesmo, que é saber. Isso pode gerar? Pode. Isso pode gerar. Porque, a rigor, isso vai gerar um registro em nome daquela pessoa, ela vai ter lá um procedimento que tramita perante a social, e é perfeitamente possível que isso acabe constando, e acaba constando da sua folha. Mesmo que para fins, vamos dar um exemplo, vai constar, evidentemente, como um procedimento relativo ali 9.099, porque, óbvio, isso é um delito de menor potencial ofensivo. O professor Nutti, inclusive, se utiliza do termo crime de ínfimo potencial ofensivo, quer dizer, consegue ser menor do que o de menor potencial, mas havendo aquele registro, infelizmente. E eu te digo até por conta de uma experiência de uma aluna no Rio de Janeiro. Essa aluna veio me procurar, apavorada, justamente com esse fato. E ela me disse, professora, aconteceu comigo de eu estar no carro, junto com um irmão meu e uma outra pessoa, e foi encontrada por policiais uma certa quantidade de drogas dentro do carro. Fomos os 3 levados, professora. Eu não teria motivo para mentir para a senhora. Eu poderia, inclusive, ter omitido esse fato da senhora. Mas o meu desespero é tamanho. Por quê? Professora, eu não sou usuária de droga. Eu sequer sabia que existia droga no carro. E eu estou lá. O meu nome está constando como autora do fato naquele registro. E eu disse, meu amor, e você tem um problema. E o que eu faço agora? Agora você vai ter que tentar se defender de todas as formas. Você vai contratar um excelente advogado, ou não podendo, você procura a defensoria pública, que certamente terá um profissional à altura para fazê-lo. E você corra atrás, meu amor. Você vá atrás dessa absolvição, porque isso pode sim te prejudicar. E no outro dia, eu soube que, de fato, já constava o registro, quando se puxava, e em nome dela. Quer dizer, a depender de como funcione essa questão de envio dessas informações para os órgãos estatais próprios, acaba constando e pode sim prejudicar. Então fica aí já a dica para quem... Com certeza. Que quer prestar um concurso, que já fique atento a determinadas ações. Com certeza. Porque, imagine, é feito um estudo social, né? É feita uma análise da nossa vida quando nós ingressamos na carreira pública. E há de ser feito, porque é incompatível, acredito, com a função pública, esse tipo de ocorrência nas nossas vidas. Mas, se nós sabemos que isso é feito, nós precisamos pautar toda a nossa atividade, toda a nossa vida, todas as nossas atividades cotidianas, de forma a impedir que isso venha a ocorrer efetivamente com qualquer um de nós. De repente, naquele momento, digamos, talvez motivado pela própria idade ou amizade, isso vale causar um transtorno. Não há qualquer dúvida a respeito disso. E o que você ponderou é perfeito. Muitas vezes por conta da idade. Eu não disse, todos somos iguais quando somos jovens, né? Estamos expostos aos mesmos perigos, e aí isso que a gente não pode esquecer. Por isso que a pessoa que busca aprovação no concurso público, ela deve ser muito... Vou te contar uma história. Há pouco tempo, eu fui contactada pelo pessoal da minha editora, pedindo assim, professora, nós temos recebido muitos e-mails perguntando sobre essa questão agora do carnaval. Por quê? No carnaval, no Rio de Janeiro, a polícia atuou de forma bastante incisiva com relação às pessoas que urinavam nas ruas, né? Sim, verdade. E pegaram-nas, colocando-as como incursas no crime do artigo 233 do Código Penal, do ato obsceno. Veja bem, isso pode gerar, olha, essa questão é até interessante, porque
A rigor... Desculpa, ele só se enquadra no ato obsceno ou no atentado ao pudor? Não, a imprensa colocou isso de forma incorreta. A imprensa colocou atentado violento ao pudor, não existe isso. Não, o violento já não é, né? Pois é. E outra coisa, o crime de atentado violento ao pudor, ele a rigor estava previsto no artigo 214 do Código Penal, e como a reforma havida em 2009, foi todo concentrado no estupro. Quer dizer, hoje só se chama aquela conduta de estupro. Nem se tem mais o termo atentado violento ao pudor. Embora não tenha havido abolição crimes, não tenha deixado de ser criminoso, ou criminosa, aquela conduta que antes se enquadrava na definição de atentado violento ao pudor. Houve, por assim dizer, uma fusão do antigo 213 e do antigo 214, que atualmente formam o 213. E esse estupro, que antigamente podia ser chamado de atentado violento ao pudor, com relação aos atos libidinosos distintos da conjunção carnal, pressupõe a realização de um ato libidinoso contra a vontade. Com violência. A vítima, óbvio. Ou com a chamada, hoje também não se chama mais violência presumida, ou contra o que se chama hoje de vulnerável. Não é o caso. A imprensa, à época, noticiou como atentado violento ao pudor, mas essa nomenclatura utilizada é equivocada. Mas voltou mesmo ao ato obsceno. Pois é, mas eu particularmente nem acredito que isso se subsuma à descrição legal de ato obsceno. Veja, eu não verifico naquela conduta, a depender de como tenha sido realizada, óbvio. O que acontece no Carnaval do Rio de Janeiro é que os blocos estão nas ruas, né? Porque se incrementa cada vez mais o Carnaval de rua no Rio de Janeiro. Então, os blocos estão nas ruas, as pessoas estão nas ruas, todo mundo brincando, bebe-se muito, né? O que causa vontade de ir ao banheiro. Claro. Então, as pessoas vão procurando aqueles cantinhos para ali fazerem as suas necessidades, digamos assim. Sim. E aí vem a polícia. São colocados aqueles banheiros, esqueci até o nome, químicos. São colocados os banheiros químicos, mas não são disponibilizados banheiros químicos em número suficiente para atender a população. Certa vez eu com a minha enteada, que tem apenas 7 anos de idade, na rua, no carnaval, fui passear no carnaval com eles, com os meus meninos e com a minha enteada. E aí, eu disse, tio, eu quero ir ao banheiro. Quando eu entrei no banheiro químico, aquilo ali era absurdo. Uma sujeira terrível. Muitas vezes também acontece isso, da pessoa usar a rua porque não tem o que usar. Sim. E, de qualquer sorte, eu não vejo o dolo necessário, a caracterização de um crime de ato obsceno. Mas, não importa. Foi feito o registro pelo ato obsceno, né? Até provar, até que se chegue a uma conclusão a respeito desse tema, e muito esse registro pode ter prejudicado aquela pessoa. Imagino. Infelizmente, são consequências práticas. Não, assim, acredito eu que assim não deveria ser. Tá vendo aí, né, concurseiro? Talvez por causa de um xixizinho na rua, vai lhe causar problema. E eu não estou falando, e por favor, eu aqui não estou falando da lei nem do que deveria ser, eu estou falando do que acontece. E o concursando, ou concurseiro, como se chama ultimamente, né, ele tem muito que ficar preocupado com o que acontece, em termos práticos, para que você seja aceito ou não, num certame qualquer. Não é isso? Bem, eu estou conversando aqui com a professora Cláudia Barros Porto Carreiro, ela também é promotora de justiça, ministrou as aulas aqui na TV Justiça, um curso sobre lei antidrogas. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Lembro que você pode participar do programa enviando a sua sugestão para o endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa também está disponível no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Até já.